essa luta. Eu sou o Fênix. Você nunca viu nada parecido. Você nunca mais será o mesmo. Hoje você assistirá a uma das minhas fitas de horror. Eu tava navegando na internet alguns anos atrás, em torno das 1 da manhã, procurando episódios antigos de Bob Esponja. Eu era um grande fã quando criança e os novos episódios que eles mostravam na TV eram uma merda. Então, depois de passar por vídeos de má qualidade em sites estrangeiros e outros sites inundados com anúncios, eu me deparei com um site não oficial que havia episódios completos grátis. Tá, a qualidade não era muito boa, mas era melhor do que todos os sites em que eu já havia procurado. Porém, na parte inferior da página tinha um link que dizia episódio perdido de Bob Esponja. Sendo o idiota que eu sou, eu cliquei nele. Achei que seria provavelmente um screamer ou algo assim, mas cliquei nele de qualquer maneira. Eu tava entediado o suficiente para clicar no vídeo e assistir. Porém, para minha surpresa, eu acabei me esquecendo completamente sobre a procura de episódios antigos. O episódio tinha uma qualidade baixa, em si, já tinha sido basicamente esquecido pelos escritores. Como todos os episódios, este começou com a canção tema. O título do episódio dizia Patrick's Leg, com as letras em forma de bolhas divertidas, bolhas que todos nós conhecemos e amamos. A primeira coisa que não parecia certa era que, após o título, a transição ao invés de bolhas era apenas um borrão para o início do episódio. Ele começou como um episódio de Bob Esponja inofensivo, com o Bob Esponja e o Patrick assistindo ao pôr do sol. Mas então o Patrick decide ir surfar na areia, e nisso o Bob Esponja concorda e eles vão fazer isso juntos. Até aí um episódio muito normal. Patrick então tenta fazer algum tipo de manobra com a sua prancha, mas fracassa. Como resultado, Patrick cai e quebra a perna. E Bob Esponja vai atrás dele para ver se tá tudo bem. Durante essa cena, ao invés da música temática havaiana, uma música muito mais séria e de suspense toca. Além disso, Patrick solta gritos muito mais dolorosos e desesperados do que ele normalmente faria. O suficiente para que eu pudesse sentir. Bem, eu acho que faz sentido. Quero dizer, ele apenas quebrou a perna. Nada muito fora do comum, certo? Bom, tirando a abertura e a música dessa cena, o episódio prossegue como qualquer outro episódio comum. A próxima cena acontece em um hospital, onde o médico diz ao Patrick que ele precisa ficar em uma cadeira de rodas por um tempo. Enquanto eles saem de lá, o Bob Esponja está empurrando o Patrick em uma cadeira de rodas, quando eles se deparam com algumas garotas. As garotas começam a falar com o Patrick por causa da sua perna e perguntam se elas poderiam assinar seu gesso, enquanto se afastam junto com o Patrick, deixando o Bob Esponja sozinho. Até agora tá tudo indo como um episódio normal. Eu não me lembro muito bem do que aconteceu durante o resto do episódio, então eu vou pular algumas cenas. Essa é a parte onde tudo fica assustador. Mais tarde naquela noite, Bob Esponja bate a porta do Patrick. Nessa cena, os cenários estão mais realistas do que o normal, no entanto eu tentei ignorar essa parte. Quando o Patrick abre a porta, o Bob Esponja diz a ele que ele está proibido de ver essas garotas e que nunca mais poderá vê-las. Patrick fica furioso, e eu quero dizer furioso mesmo. Ele nunca ficou daquele jeito em nenhum dos outros episódios. Esta era uma raiva muito mais realista. Logo em seguida, ele diz que odeia Bob Esponja. As garotas então saem dali correndo de medo. Foi aí que eu comecei a me sentir um pouco mais perturbado com esse episódio. Bob Esponja em seguida grita com uma voz invulgarmente profunda, algo do tipo: Bem, enquanto você me odiar, eu irei fazer isso. Então ele começa a bater violentamente na perna quebrada do Patrick com uma pedra. Depois disso, a tela muda para estática por uma fração de segundos e corta para uma cena em que Bob Esponja e Patrick estão se desculpando por alguma coisa que aconteceu durante o dia. Mas as animações e as vozes não se encaixavam, estavam bem atrasadas. A animação nessa cena é muito pobre, como se ficasse se repetindo e continua por uns bons 4 ou 5 minutos. Eu fiquei muito assustado, mas de qualquer maneira eu queria ver como aquele episódio terminaria. A tela então fica preta por mais 1 minuto ou 2, e depois corta para uma cena de um outro episódio, em que o Patrick tá com Jeffrey Jellyfish em um vagão de trem e diz: "Vamos, Jeffrey!" E a tela fica preta novamente. Dessa vez por apenas cerca de 30 segundos. Porém, o que vem em seguida foi demais para mim.
A tela corta para uma cena onde Patrick corta e abre o estômago do Bob Esponja com um pedaço de coral quebrado. Muito sangue jorrando na animação do desenho enquanto ele olha para a tela com os olhos dilatados de sangue. A boca dele não se move, mas você pode ouvir ele dizer bem baixinho: "Eu sabia que esse dia chegaria", com uma voz que fica ecoando e eu não pude acreditar no que eu tava vendo. Que caralhos era aquilo? O mais assustador, porém, é que você também pode ouvir o Bob Esponja rindo baixinho por algum motivo. Isso me deu calafrios na espinha. A cena prossegue por mais uns 3 minutos, mas nada pode ser ouvido além de estática que vai aumentando cada vez mais até ficar insuportavelmente alta. Em seguida, os créditos normais aparecem, mas com uma imagem muito fraca da última cena ainda sendo mostrada no fundo e com aquela música de suspense da cena anterior tocando. Meu Deus, essas merdas vão ficar queimadas na minha mente para sempre. O logotipo da United Plankton também não é mostrado no final, diferente dos outros. Depois que o vídeo terminou, a página travou, então eu tive que atualizá-la. Mas ela não estava mais online, eu não conseguia mais encontrar o site. Até mesmo quando eu procurei Patrick's Leg no Google, nada apareceu. Eu entendo se você não acreditar em mim, mas eu sei o que eu vi. E aquela imagem do final em conjunto com aquela música aparece na minha mente de vez em quando para que eu consiga me lembrar daqui. Droga. Que diabos eu estava fazendo acordado naquela hora?